Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, sou do Residência Pedagógica e hoje eu vou estar fazendo uma revisãozinha bem breve com vocês sobre a tabela periódica e também sobre distribuição eletrônica. Bom, então vamos começar. A tabela periódica, ela é uma organização sistemática de espécies atômicas descobertas e onde é possível obter as informações sobre elas, como o número atômico, o número de massa. Além disso, ela possibilita o estabelecimento das relações em torno das propriedades periódicas dos elementos, como o raio atômico e também a eletronegatividade. A tabela periódica, ela agrupa todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. Eles estão organizados em uma ordem crescente de números atômicos, ou seja, os números de prótons, como eu comentei com vocês no vídeo anterior. Vamos ver um pouquinho sobre a organização da tabela periódica. As famílias ou os grupos da tabela periódica são colunas, classificadas de acordo com o número de elétrons na camada de valência, ou seja, cada grupo comporta o mesmo número de elementos, o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou seja, cada grupo comporta, então, esses elementos com o mesmo número de elétrons em sua camada de valência. Consequentemente, ele agrupa os elementos com as características físico-químicas em comum, ou seja, os que têm uma afinidade entre si estão na mesma coluna ou no mesmo período da tabela. Ao total, são 18 grupos. Em alguns livros e artigos, a gente pode encontrar essa denominação de família ou grupo com subdivisões do tipo A, B, mas essa denotação entrou em desuso por uma recomendação. Essa recomendação foi feita pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Atualmente, a classificação é feita dividindo-se os elementos em colunas, que são os chamados de grupos, que vão do 1 ao 18. Então, nós temos aqui essa organização em 7 linhas horizontais, que são os períodos, e eles possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Os períodos possuem elementos que apresentam o mesmo número de elétrons em cada um. Bom, o primeiro período tem 2 elementos, o segundo período tem 8 elementos, o terceiro também tem 8, o quarto já tem 18, o quinto também tem 18 elementos, no sexto e no sétimo nós temos 32 elementos. Aqui, então, como eu comentei com vocês, a tabela periódica é agrupada por famílias ou grupos que correspondem às linhas verticais da tabela periódica, e a tabela atual é constituída por 18 famílias. Os elementos pertencentes a um mesmo grupo ou uma mesma família da tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Os elementos químicos que estão em uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, isto é, a última camada eletrônica. Bom, mais para frente eu vou estar dando uma comentadinha com vocês, mas aqui para vocês terem uma ideia, ó, na família 1, que são os metais alcalinos, nós temos um elétron na camada de valência. Enquanto na família 2, que são os metais alcalinos terrosos, nós temos 2 elétrons na camada de valência. Na família do boro, temos 3. Na do carbono, temos 4. Do nitrogênio, 5. Dos calcogênios, 6 elétrons. Dos halogênios, 7. E dos gases nobres, 8 elétrons. Aqui, como vocês podem ver, tem uma ilustração da tabela periódica e onde vocês podem acompanhar essa divisão. Os metais alcalinos aqui de amarelinho, mais forte, os metais alcalinos terroso nesse amarelo mais claro, os metais de transição neste meio azul, a família do boro, do carbono, nitrogênios, calcogênios, halogênios e também os gases nobres. Não deixando de esquecer os latanídeos e os actinídeos. Então, aqui nós vimos, né, que a tabela periódica
E também vamos ver um pouquinho sobre a distribuição eletrônica. Aqui vocês estão vendo uma tabela onde está mostrando um pouco dessa distribuição eletrônica e quanto comporta em cada spin, nos níveis e também nos subníveis. Mais para frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, como foi comentado, os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a camada eletrônica agora. Relembrando um pouco sobre a camada eletrônica, a gente admite que ela tem 7 camadas energéticas, ou seja, 7 camadas eletrônicas designadas pelas letras maiúsculas K, L, N, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons localizados nela e, conforme se afasta, a energia fica um pouquinho mais fraca. As camadas eletrosféricas representam os níveis de energia da eletrosfera. A distribuição eletrônica em camadas é uma forma de distribuir os elétrons a partir dos níveis de energia. Bom, vocês estão reconhecendo essa primeira imagem aqui? Ela é de um modelo atômico. Esse modelo atômico foi descoberto por Bohr, ele foi proposto por Bohr. Mediante um trabalho que ele desenvolveu, ele obteve, no caso, 4 princípios, que são os 4 postulados. O primeiro, relembrando, foi a quantização da energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Já o segundo, os elétrons se movem em uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. Ao absorver energia, o elétron salta de uma órbita mais distante do núcleo. Bom, e quando ele absorve essa energia, o nível de energia do elétron aumenta, saltando para uma camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite uma energia. Os níveis de energias ou camadas eletrônicas acomodam um número determinado de elétrons, e aí foi designado pelas letras K, L, M, N, O, I, P e Q. Então, esses foram os 4 postulados propostos por Bohr. Agora, vamos relembrar um pouquinho o número quântico. O número quântico é que cada elétron que fica na eletrosfera do átomo pode ser atualizado por meio de 4 códigos matemáticos que indicam a energia desse elétron. O que isso significa? Isso significa que nunca haverá 2 elétrons ou mais com os mesmos 4 números quânticos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós moramos em um determinado país, em um determinado estado, em uma determinada cidade, em uma determinada rua. Então, a gente tem o nosso endereço. Então, aqui a gente pode ver que cada elétron vai ter o seu próprio endereço. Os números quânticos são como endereços dos elétrons. Vou falar um pouquinho agora sobre o primeiro número quântico. Relembrando que esses 4 códigos são chamados de números quânticos, sendo o principal, secundário ou azimutal, magnético e o de spin. O número quântico principal indica o nível de energia do elétron, variando de 1 a 7. Então, quanto maior for o número quântico principal, maior será a energia do elétron. Aqui eu fiz uma ilustração para vocês. Então, o número quântico principal é conhecido pela letra M. Bom, vou falar um pouquinho sobre os orbitais. Os orbitais são subníveis formados pelos orbitais e são a região da eletrosfera onde há uma maior probabilidade de estar localizado o elétron do átomo. O número máximo de elétrons que cabe em um orbital é 2 elétrons. Então, no orbital S, a gente consegue colocar apenas 2 elétrons. Já no orbital P, 6 elétrons, no D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons. Aqui eu coloquei essa imagem do modelo atômico de Bohr para vocês darem uma olhadinha nas camadas eletrônicas e já para vocês assimilando, e relembrando um pouco sobre o diagrama de Linus-Pauling. O número quântico principal, conhecido como N, ele refere-se ao nível de energia do elétron. Segundo o modelo atômico de Rutherford Bohr,
Os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em órbitas circulares, e essas órbitas com quantidades de energia bem definidas e características, sendo, portanto, chamadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Aí é como está exposto aí para vocês na figura. O número quântico azimutal, ou L, ele se refere ao subnível de energia do elétron, ou seja, conforme explicado no texto de distribuição eletrônica, os elétrons distribuem-se nas camadas eletrônicas de acordo com os subníveis de energia, que são identificados pelas letras S, P, D e F. E elas aumentam nessa ordem. Cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos dos subníveis de energia para os elementos até então conhecidos. E nós temos conhecidos apenas 4 tipos de subníveis. Esses quatro tipos de subníveis são o S, P, D e o F. Os subníveis de energia S, P, D e F representam, respectivamente, os seguintes números quânticos secundários: 0, 1, 2 e 3. E isso significa que para um número quântico principal, n, o número quântico secundário será L igual a n menos 1. Então, sempre esse número secundário da camada do subnível S vai ser L igual a 0, no P L igual a 1, no D L igual a 2 e no F L igual a 3. O número quântico magnético é aquele que indica a órbita onde os elétrons se procuram. O que isso significa? Significa que ele indica a orientação dos orbitais no espaço, ou seja, um orbital, como eu disse, é a região ao redor do núcleo atômico onde há uma maior probabilidade de nós encontrarmos determinado elétron. Cada subnível de energia apresenta uma determinada quantidade de orbitais e cada orbital apresenta um formato característico e uma orientação específica. Além disso, geralmente representa um orbital por um quadradinho, que a gente vai ver ali na frente, que são os spins. Bom, por exemplo, os orbitais do tipo S possuem uma forma esférica e, portanto, só é possível uma orientação espacial. Sendo assim, ele é representado por um quadradinho só. Mais para frente, vocês vão ver um pouquinho sobre a geometria molecular da molécula. Agora, falando um pouquinho sobre o número quântico de spin. O número quântico de spin, S ou ms, é aquele que indica o sentido da rotação do elétron. Se o orbital de um subnível for negativo, uma rotação, essa é em um sentido negativo, o qual é representado por uma seta para cima. Mas se o orbital de um subnível for para positivo, a rotação é no sentido positivo, o qual a seta é representada para baixo. Bom, um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor é o do ferro. Ele tem 26 elétrons. Bom, então como a gente faz essa distribuição eletrônica do ferro? A gente vai ver um pouquinho mais sobre a distribuição eletrônica mais para frente do vídeo. Mas a gente vai fazer a distribuição eletrônica encontrando os 26 elétrons. E aqui a gente vai distribuir esses 26 elétrons nos níveis 1, 2, 3, que são S, P, D e F. Aqui vocês podem observar as setinhas. Então, são essas setinhas que nós estamos falando, a setinha para cima e a setinha para baixo, quando está completo estes elétrons. Então, tendo em conta que o elétron mais energético se encontra na camada 3, então N vai ser igual a 3, que é aquele número que nós estávamos falando ali atrás. Seu subnível é D, então L é igual a 2. Se o subnível D possui 5 orbitais. Bom, ao distribuir os elétrons, o último que fica no orbital é menos 2. Então, nós temos que o M é igual a menos 2. Os spins, então, eles podem ser 1 para 2, ou positivo ou negativo. Aqui eu fiz outro resuminho para vocês. Então, sobre os subníveis de energia. O número quântico secundário azimutal L indica a energia de um subnível. Nos átomos conhecidos, no estado fundamental, há 4 subníveis representados por S, P, D e F, em ordem crescente de energia. Então, aqui, como tinha comentado, o L é igual a N-1 vezes N-2, e assim por diante, até chegarmos no zero.
Os subníveis. Aqui, se vocês acompanharem a tabela, temos o S, P, D e F. O número quântico nós vamos ter no S é igual a 0, no P igual a 1, no D igual a 2 e no F igual a 3. E os números máximos de elétrons que estes níveis comportam. Aqui no nível nós estamos mostrando as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E os subníveis, se vocês acompanharem, é a distribuição do Linus Pauling. Então, aqui nós temos que na camada K a gente só consegue comportar o 1s, já na L o 2s, o 2p e assim por diante. Na distribuição eletrônica, a gente tem uma ordem diferente. Se vocês acompanharem aqui essa imagenzinha, né, a gente não segue, por exemplo, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Aqui a gente faz intercalado, né? Então, os subníveis em ordem crescente são 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F e 6D. Aqui, relembrando, então, olha um pouquinho sobre o modelo de Bohr, os números máximos de elétron que cada camada comportam, né? Que no máximo são até 32 elétrons. Cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energias, que são representadas pelo SPDF, nessa ordem crescente de energia, como foi dito anteriormente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a camada de valência, para vocês se lembrarem. A camada de valência ela pode ser fornecida de duas formas, né? A gente pode descobrir a camada de valência de um elemento por a distribuição eletrônica ou pela tabela periódica. Para a determinação da camada de valência através da distribuição eletrônica é utilizado o diagrama de Linus Pauling. Aí aqui vocês podem utilizar, né, o diagrama para conseguir chegar à camada de valência. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês verem. O exemplo aqui é do nitrogênio. O número atômico do nitrogênio é 7. Então, a distribuição eletrônica dele tem que dar 7. Então, a gente vai fazer essa distribuição para que seja 7. Então, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Lembrando que a gente não precisa utilizar o número todo do orbital. Já na camada de valência, é a parte mais energética. Então, aqui, ó, a gente parou no 2, né? O 2 é onde está sendo mais utilizado. Então, a gente vai somar o 3 do P e o 2 do S2. Então, assim, temos 5 elétrons aqui. Então, a camada de valência do nitrogênio, nós temos 5 elétrons nessa camada. Aqui acontece a mesma coisa com o ferro, e o número atômico dele é 26. Aí aqui a gente vai observar a camada de valência. Então, aqui, ó, se vocês verem a ordem, tá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Aqui o 4 está entre o 3 e o 3, mas não tem problema, como eu disse para vocês, a distribuição é feita assim mesmo. Então, aqui a camada mais energética é a do 4s2, né? Então, nós temos apenas 2 elétrons na camada de valência do ferro. Na do oxigênio, nós temos 8. Então, aqui, ó, se a gente observar, a última camada que foi preenchida foi a do 2. Foi a 2s2p. Então, aqui nós tínhamos 4 elétrons mais 2. Então, no total, 6 elétrons na camada de valência. Aqui eu dei outro exemplo para vocês do carbono, que a camada a distribuição é 6, né? Por causa do número atômico. Então, nós vamos ter 4 elétrons na camada de valência. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como é feita a distribuição eletrônica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Linus Pauling. Ele foi um químico americano e elaborou um dispositivo prático que permitiu colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. Foi um processo das diagonais denominado diagrama de Linus Pauling, representado a seguir, né, como foi mostrado para vocês. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Então, aqui o que ele descobriu foi essas camadas, né? Na ordem crescente de energia, 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante.
Linus Pauling nasceu em 28 de fevereiro de 1901, em Portland, nos Estados Unidos. Ele licenciou-se em Engenharia Química pela Universidade de Oregon em 1922 e ingressou em doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Lá ele começou a estudar uma estrutura dos cristais utilizando uma técnica de cristalografia dos raios-x e recebeu o título de PhD em Física e Química e depois em Física e Matemática em 1925. Ele morreu aos 93 anos no dia 19 de agosto de 1994, na Califórnia. Ele também foi muito importante na química quântica. Em 1932, ele concebeu o conceito de eletronegatividade, que é a capacidade dos átomos se atraírem, né, um elétron de outro átomo, formando as ligações químicas. Bom, como nós fazemos essa distribuição eletrônica, né? Como é feita a distribuição eletrônica? Para fazermos a distribuição eletrônica de um átomo, devemos distribuir a sua quantidade total de elétrons e seus subníveis de energia, respeitando o diagrama de Linus Pauling, preenchendo os subníveis de menor energia primeiro, e conforme os completando as suas quantidades máximas, assim a gente pode seguir para os níveis seguintes e assim sucessivamente. Bom, aqui vou dar um exemplo bem rápido para vocês de como fazer essa distribuição eletrônica. Segundo a tabela periódica dos elementos químicos, o sódio é um elemento que no seu estado fundamental possui um número atômico igual a 11. Então, isso significa que no seu estado fundamental, ou seja, sem nenhuma alteração em sua matéria, o sódio possui 11 elétrons em seu átomo neutro. Sendo assim, a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, se a gente somar, olha, a gente tem aqui, ó, 2 com 2, 4, 6 com 1, 7. Então, 7 mais 4, 11. Então, a gente fez essa distribuição aqui e conseguimos, né, encontrá-la. Se a gente observar qual é a camada de valência do sódio, a gente pode ver que na camada de valência a gente tem apenas um elétron aqui, ó, que é do 3s1. Em nível, na camada K nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8 elétrons e na camada M 1 elétron. Outro exemplo é o do manganês. Aqui a gente vai distribuir ele em ordem de camada, né? Se nós temos, então, que o número atômico dele é 25, pelo diagrama de Linus Pauling na distribuição, vamos ficar assim, olha. Na camada K, 1s2, na L, 2s2, 2p6, na M, 3s2, 3p6, 3d5, na N, 4s2. Então, aqui, se observarmos, né, a distribuição termina no 4s2 na camada N, porque se a gente somar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, no total nós vamos ter os 25 elétrons do manganês. Outro exemplo para vocês aqui, rapidamente, é o do xenônio. Aqui a gente está observando, né, ó, o diagrama de Linus Pauling e a gente está fazendo essa distribuição. Onde está em negrito, né, é onde termina a distribuição eletrônica do xenônio, que o número é 54. Então, aqui a distribuição eletrônica, ó, vai terminar no 5p. No 5p. E se a gente for ver a camada de valência dele, ó, na camada de valência nós temos 8 elétrons, ó. Aqui a gente pega os orbitais 5s e 5p e a gente soma o 6 mais o 2 e a gente descobre então que nessa camada de valência temos 8 elétrons. Agora vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, o número de elétrons em cada subnível do átomo eletrônico 38 do estrôncio em ordem crescente de energia é qual? Dessas alternativas aqui, é a alternativa A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s2. Aqui, então, a gente vai fazer a distribuição dessa forma no sentido das setinhas, ó, como vocês podem observar. Então, no final,
aqui a gente vai ter os 38 elétrons distribuídos. E na camada de valência, se nós observarmos, é aqui, olha, no 5. Então, o 5 vai parar na camada O. Então, nós temos 2 elétrons na camada de valência. Próximo exercício. Ao realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui um número atômico igual a 22, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos dados por ele são. Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa D, que no caso era 3D2. Por que é a alternativa D? A distribuição eletrônica do titânio em ordem crescente é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Então, portanto, o seu subnível mais energético é o último a ser preenchido, né? Que no caso é a camada de valência. Então, aqui o mais energético, ó, é o 3d2. Então, na camada de valência também, fazendo outro comentário, nós teríamos 2 elétrons. A distribuição eletrônica em camadas do átomo 26, que é o ferro. Aqui teve um probleminha, né, na hora da escrita. Qual vocês acham dessa alternativa que é aqui? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Vou pedir para darem uma pausadinha no vídeo para vocês tentarem fazer. A alternativa correta aqui, nesse caso, é a alternativa E. A alternativa E aqui, ó, é 2, 8, 14 e 2. Pelo diagrama, logo abaixo, a gente pode ver que em cada camada a quantidade de elétrons é. Na camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, temos 8 elétrons. Na M14, na camada N, 2 elétrons. Se nós somarmos aqui, ó, 14 mais 8, mais 4, a gente vai chegar ao 26, né, ao número total. Então, essa foi a revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem qualquer dúvida, pode nos procurar, tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau!